Paz do Senhor. Paz do Senhor, estou te ouvindo. Paz do Senhor a todos. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Janeiro da Sabedoria, a qual, durante todo esse mês de janeiro, nós estamos reunidas aqui para estudarmos juntos o livro de Provérbios. Nesse dia de hoje, nós iremos ler Provérbios capítulo 10. E aí eu quero convidar você que está entrando pela primeira vez, na nossa rede, no canal no YouTube, nós temos todas as nossas lives baixadas, né? Você que quiser acompanhar do capítulo 1 ao capítulo 9, já está disponível lá no nosso canal no YouTube. E aí, essa live também, assim que ela terminar, nós iremos baixar ela e colocar ela inteira, tá? Lá no YouTube. Então, se você está assistindo agora e por algum motivo você não puder ficar até o final, ou se você quiser assistir de novo para recapitular alguma coisa, vai estar lá no nosso canal. E aí eu quero te convidar a estar conhecendo, né, os nossos canais. Nós estamos em todas as redes. E o nosso intuito aqui é, como a Bárbara falou, é oferecer cursos bíblicos e despertar em você o gosto e o amor e o dever de estudar a Bíblia por vontade própria. É claro que hoje existe sim a participação da igreja, existem os estudos bíblicos, algumas igrejas têm escola bíblica dominical, culto de doutrina, culto de ensino, até não sei como é que é aí na sua igreja, na sua região, ou você que não congrega, mas gosta de estudar sobre a Bíblia. Nosso intuito aqui é despertar em você este gosto pessoal, para que isso se torne algo pessoal, um gosto pessoal mesmo, um dever. Nós acreditamos que é dever de todo cristão, todos aqueles que creem em Jesus, conhecer o manual que ele deixou, que Deus deixou para nós, que é a sua escritura, que é a sua palavra. Então, o nosso intuito é despertar em você o ensino bíblico, o ensino objetivo e verdadeiro daquilo que a Bíblia diz. Aí não é achismo, não é opinião, não é o que nós achamos, não é o que nós queremos, é o que a Bíblia diz. Porque cremos que quando você tem acesso ao que a Bíblia diz, ela se cumpre por ela mesma. Porque ela diz, se você conhecer a verdade, lá no livro de João diz, se você conhecer a verdade, ela te liberta. Então quem vai te libertar não é a igreja, não somos nós, não somos as nossas regras. O que te liberta é a palavra. Através da palavra do Senhor, o Espírito Santo, ele vai ao seu coração, ele vai à sua vida, ele te confronta, ele te muda através da palavra. Então, quando você tem acesso a ela, a sua mente, o seu coração e o seu pensamento se modifica. E é por isso que o compromisso da Escola Bíblica Casa de Zadok é fazer com que esses cursos, esses estudos, eles sejam acessíveis e gratuitos. E ele sempre será acessível e gratuito. Então, todos os nossos cursos, e eles não têm pré-requisito. Ou seja, se você, por algum motivo, durante a sua vida, você não foi alfabetizado, ou você tem pouca leitura, né, como as pessoas dizem, você sabe ler, escrever, mas não entende muito bem, nós temos os cursos também para todos. Desde o pós-graduado até a pessoa que nunca teve acesso à escola. Você pode sim fazer cursos conosco, porque nós cremos que a palavra de Deus, ela é para todos. Então nós não somos um meio acadêmico, nós não somos uma faculdade teológica, porque se fôssemos uma escola teológica, nós teríamos pré-requisitos para as pessoas fazerem os cursos. Nós somos uma escola bíblica, então nós somos portas abertas para todos aqueles que querem aprender a palavra do Senhor. Mesmo que você seja obreiro, você já está há muito tempo na casa do Senhor, você está começando agora, você tem um interesse, mas muitas das vezes você não tem um entendimento, às vezes você ainda não tem ali a familiaridade com a Bíblia, né? Então aqui todos os estudos nós estamos trazendo Bíblias de versões para te apresentar e tudo, então todos têm a oportunidade de aprender a palavra do Senhor. Independente da sua dificuldade, nós oferecemos para que você, a sua família, a sua casa, os seus amigos, o seu ministério, né, as pessoas a qual você é líder ou que você é liderado, possam ter uma ferramenta de ajuda. Nós somos uma ajuda, irmão, para quem quer aprender a palavra do Senhor. Então é isso. Hoje, mais uma vez, antes de qualquer estudo, né, você que é a primeira vez está aqui conosco, ou você que já sabe, né, do nosso início, você sabe que antes de qualquer estudo bíblico, mesmo que você já tenha a Bíblia em mãos, mesmo que você já tenha o seu caderno e a sua caneta, nós devemos orar. Por quê? Porque
que a oração é aquele que convida o Espírito Santo de Deus e ele dá liberdade. Nós vemos lá em Gênesis e vemos também em vários livros da Bíblia que Deus ele cria o mundo através da palavra. Então, há no mundo espiritual, através do que sai da sua boca, das palavras que você pronuncia e determina, autoridade que foi dada a nós, seres humanos, né, de proclamar palavras e determinar coisas no mundo espiritual. Então, quando você convida o Espírito Santo, você está abrindo as portas da sua alma, do seu coração. Nós falamos muito aqui nos primeiros livros de Provérbios a respeito disso, do coração, de você encher o seu coração dos mandamentos de Deus, e é exatamente isso. Antes de você ler a palavra, você pedir para o Espírito Santo e você dar liberdade para que ele enche a sua alma com o conhecimento, com a sabedoria, com o entendimento que vem de Deus. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela diz que o Espírito Santo ele não é invasor. Quem invade, quem faz as coisas sem pedir permissão é o inimigo. Quando o local está vazio, ele não pede permissão para entrar. Se está vazio, ele vai, invade, ele entra, ele quer destruir a sua vida, a sua família. E por isso é importante que todos os dias você ore ao amanhecer, ao acordar, ao deitar, né, a partir ali do momento que começa a vir o pôr do sol que vem, você não se deite sem pedir perdão a Deus pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas falhas, e sempre antes de qualquer estudo, não importa o horário que você está fazendo no estudo, se é de manhã, se é de tarde, se é à noite, você sempre vai convidar o Espírito Santo para você dar essa autonomia dele estar te ensinando, tá bom? Então curve a sua cabeça por um instante. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado por mais uma vez a misericórdia e a graça nos alcançar, Pai, porque se estamos vivos, Pai, se respiramos e temos a oportunidade de estar aqui, Pai, para ouvir, para estudar a Tua Palavra, eu creio, Pai, que é misericórdia, porque nós nada podemos fazer, Pai, para contribuir com isso. Nós não podemos fazer a saúde ficar, não podemos, meu Deus e meu Pai, ter domínio sobre o ar que respiramos, quem dirá sobre as demais coisas. Por isso, Espírito Santo, nós convidamos a Tua presença a estar aqui, Pai. Aos nossos corações, vem encher, Pai, da Tua sabedoria. Pai, eu creio que o Senhor sabe aonde vai chegar cada um, Pai, que está assistindo esses vídeos. Cada um em todo lugar do mundo, aos 4 cantos do mundo que o Senhor prometeu, Pai, que nos levaria. Eu creio, Pai, nessa promessa, e eu creio que nós temos visto esse cumprimento. Por isso, Pai, nós pedimos para cada alma, Pai, que chegar aqui neste vídeo, dá entendimento, Pai, da sabedoria, da Tua sabedoria, Senhor. Peço também, Pai, que o Senhor possa repreender, Pai, pelo poder do sangue de Jesus, toda distração, todo, meu Deus e meu Pai, mover do inimigo que vai tentar, Pai, fazer com que essa pessoa desista, com que ela não creia, com que ela não entenda. Pai, lança por terra pelo poder do sangue de Jesus. Enquanto estivermos, Pai, nessa live, Pai, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa quebrar as algemas, que o Senhor possa abrir os corações e as mentes. Abre, Pai, os ouvidos, abre a mente, os olhos, Pai. Aquilo, meu Deus, porventura, que esse obreiro, que essa obreira, que essa pessoa, Pai, está precisando, Pai, alcançar. Já faz tanto tempo, Pai, que ela não ouve a Tua voz. Que a partir de hoje, Pai, ela possa ouvir, Pai, a Tua voz. Aqueles que nunca ouviram, Pai, a Tua voz, que hoje, Pai, haja um mover que eles possam ouvir. Porque nós cremos, Pai, que o Teu Espírito Santo, ele existe. Que os Teus dons, eles existem nos dias de hoje. E nós cremos que o Senhor pode fazer esse mover, Pai. Então faz, Senhor, usa-nos como instrumento nas Tuas mãos. E que nós possamos testemunhar os Teus milagres. Desde já eu te agradeço por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória Então, a Deus. eu separei aqui o capítulo de Provérbios, do capítulo 10, ele vem dizendo um contraste entre a vida do justo e a vida do perverso, né? Dentro desse contraste, nós podemos entender tanto a parte material quanto a parte espiritual, porque muitas das vezes quando a Bíblia vem falar a respeito de uma vida sem próspera, uma vida sem culpa, uma vida sem... Nós estamos falando, às vezes, da vida terrena, porque quando a vida termina, né, a gente sabe que somente seguirá a vida eterna aqueles que estão em Cristo. Então ele vem dizendo esse contraste, e do versículo 1 ao 5, ele vai falar muito sobre a riqueza,
Do versículo 6 ao 14, ele vai falar daquilo que nós conversamos, que é o efeito das palavras, do que sai da sua boca. E do versículo 15 e 16, ele vai falar da segurança, da riqueza. E o restante do capítulo, do versículo 17 ao 32, ele vai dar as consequências dos nossos atos, do destino que nós vamos obter. Então, eu vou fazer essa leitura com vocês, né, na Bíblia aqui da Genebra, tá? Do versículo 1 ao 5, e a pastora Nayara vai seguir com a leitura na linguagem mais atual, tá bom? Versículo 1, Provérbios, versículo 1, diz assim: Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Versículo 3. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. Versículo 4. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Versículo 5. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Do 1 ao 5, eu estou usando aqui uma Bíblia da a nova Almeida atualizada, né? A NAA, uma Bíblia aí mais, né, uma versão mais atual. Provérbios de Salomão: o filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Os tesouros conseguidos de forma iníqua não servem para nada, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a avidez dos ímpios. Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho da vergonha. Quando nós estamos estudando o livro de Provérbios, é sempre bom falar sobre isso. Ele é um livro de pequenos conselhos, né? Provérbios são frases de ensinamento, frases de conselhos, frases de apontamento, frases de críticas, análises. E aí, quando Salomão ele escreve, né, lá no livro de 1 Reis fala que Salomão escreveu quase 3.000 provérbios, né? Ele um homem sábio, a qual o próprio Deus deu sabedoria para ele. Então, assim, esses provérbios, eles não foram escritos como nós estamos vendo aqui na Bíblia, em forma de capítulos, textos corridos. Eles eram pequenos provérbios, pequenos conselhos que foram juntados, né, que foram compilados. Então, assim, por exemplo, o capítulo 5, 6 e o 7 de Provérbios, ele já fala sobre um assunto só. Então, eram conselhos únicos. Mas existem capítulos que são provérbios soltos, né? Por isso que uma hora fala de um assunto, daqui a pouco fala outro. E o capítulo 10, ele é o exemplo disso, porque eles são vários conselhos. Então, são vários provérbios, são vários conselhos, e que aqui se remete falando sobre riqueza e sobre prosperidade. O que é importante? A nossa visão de riqueza e prosperidade, ela é diferente da versão bíblica do que é riqueza e prosperidade. Por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, Deus vai te dar prosperidade. Qual é a primeira coisa que você pensa? Eu vou ganhar muito dinheiro. Vou ganhar dinheiro com força, vou ficar milionário. Então, essa é a versão ocidental, né? A versão de agora. O que é prosperidade? Na verdade, o que a Bíblia chama de prosperidade é uma vida com paz, é uma vida com tranquilidade, é uma vida com razão. Então, é uma vida a qual você não passa fome, né? Você não passa necessidade. Então, o que é uma vida próspera? É uma vida de ausência de necessidade. E essa ausência de necessidade, ela não é somente financeira. Ela é uma questão de saúde, ela é uma questão espiritual, ela é uma questão de relacionamento. Então, a Bíblia, quando ela fala de riqueza, sim, talvez ela esteja falando, dependendo do contexto ali, ela está falando do lado financeiro. E o que é riqueza? Riqueza não é um amontoamento de dinheiro. Riqueza é você ter o suficiente para não passar necessidade e você poder dar para o seu próximo também. Então, o que é riqueza para o Senhor? O que é prosperidade para Deus? Deus, quando Ele dá prosperidade para o seu povo, Ele não dá unicamente para você. Ele vai dar para você poder também repartir com o seu irmão. Então, a prosperidade, na nossa visão, é assim, eu quero ficar muito rica, entendeu? Quero ganhar muito dinheiro, mas se a Bárbara precisar, aí as portas estão fechadas para ela. Então isso aí não é prosperidade para o Senhor, isso é mesquinhez.
né? A prosperidade que vem da parte de Deus, que a Bíblia ensina da parte de riqueza, é a ausência de necessidade, é a ausência das necessidades básicas. Então, a prosperidade, ela vem da parte do Senhor para atender às necessidades básicas de todas as áreas, não somente da área física. Então, aí, esse capítulo, ele está vindo com um ensino, né? Então, assim, quem é da área de contabilidade, da área empresarial, muitos gostam de usar esse capítulo aqui como um capítulo de ensino. Tanto o capítulo 1 como esse capítulo aqui, eles são ensinos, por quê? Porque aqui tem uma base, né, que hoje a ciência, né, econômica tem, que eu vou pontuar alguns versículos que nós lemos do 1 ao 5. Ele diz assim, ó, o versículo 4. Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas quem trabalha com diligência enriquece. Então, o que é a mão ociosa? É a mão que não faz nada, é a mão que não toma uma atitude. Então, aqui está dizendo que se você no trabalho, você na sua função, você trabalha com a mão ociosa, você não produz nada. Mas se você trabalha com diligência, ou seja, com prudência, você enriquece. E aqui nós não estamos falando somente, como eu falei, só da área financeira. Você pode pegar esse conselho e levar para todas as áreas da sua vida. Se você trabalha, vamos dizer assim, de modo ocioso no seu casamento, você não vai ter um casamento rico, um casamento bem-aventurado, um casamento bom. Agora, se você trabalha com prudência, se você tem prudência, o que é prudência? Racionalidade, planejamento. E aí vale para o seu ministério, vale para o seu ministério pessoal, o ministério aonde você serve para o seu trabalho. Serve para a sua área financeira, para a sua área emocional. Se você trabalha com a mão, e o que é mão ociosa? É mão sem planejamento, é mão sem trabalho, é mão sem visão. E quando a Bíblia fala sobre mão, né, aqui os judeus, né, da antiguidade, eles têm mão no sentido de força. Né? Então, quando fala de mão direita, a mão direita era a mão do trabalho, a mão da força. Então, quando ele fala, se você trabalhar com a mão ociosa, ou seja, se você trabalhar a sua força, né? Se você não tiver uma força nas suas convicções, você não vai enriquecer em nada do que você colocar sua mão para fazer. Em nada do que você colocar. Isso serve para os seus relacionamentos, serve para, se você for fazer um concurso, nada. Se você não se planejar e colocar força naquilo ali, se você não colocar convicção, não vai para frente. Mas você tem que colocar diligência. O que é a diligência? Prudência. E aí, o que é a prudência, irmão? A prudência, por exemplo, se nós levarmos isso para o lado ministerial. Você quer ter um ministério de sucesso? Tenha prudência. Você tem que ter prudência no sentido de que você precisa dividir tempo. Você precisa saber que você é você na igreja, mas você é você família, você é pessoa. Isso é prudência. Porque senão, como falamos das últimas vezes, você adoece. E você precisa de mão forte. E a mão ociosa, que é a mão preguiçosa, é a mão que faz de qualquer jeito, que faz de qualquer maneira. Tudo que você pegar na sua vida, que você fizer de qualquer jeito, que você fizer de qualquer maneira, você vai colher aquilo ali. Você vai colher aquilo ali. Então, Provérbios está dizendo assim, que o versículo 2, os tesouros conseguidos de forma iníqua, ou seja, de forma com iniquidade, não servem para nada, mas a justiça livra da morte. Ou seja, esse Provérbios aqui, ele está sendo escrito para o filho, né? Como nós falamos, o filho pode ser o filho e como pode ser um discípulo. Então, ele está falando assim, olha, tudo que você... todo o tesouro conseguido de forma que você usou de iniquidade, de que você usou de mentira, que você teve que enganar alguém, que você teve que puxar o tapete de alguém, ele não serve para nada. Mas aí eu te pergunto, hoje, por exemplo, no Brasil as pessoas falam assim, não tem jeito de você enriquecer sem roubar. Você tem que, ou você rouba numa nota fiscal, ou em alguma coisa. E a Bíblia está dizendo que isso não serve para nada. Mas não serve para quem? Para aqueles que é justo no Senhor. Então, nós vamos ver isso aqui no capítulo 10. Para Deus, é melhor você ser um pobre, e quando ele fala pobre, é uma pessoa de algumas necessidades, que tem alguma necessidade, mas não é questão de passar fome e não ser miserável. É melhor você ser um pobre, ou seja, que tem o básico do básico, do que você ser um rico que teve um tesouro buscado com iniquidade. E a Bíblia chama de tesouro. Ou seja, tem tesouros que é bom e tem tesouros que são buscados com iniquidade. Eles são chamados de tesouros. Mas para Deus, Deus não chama de prosperidade. Tem pessoas que têm prosperidade, mas a prosperidade dele foi conseguida por base de mentira. Ele teve que enganar, ele teve que roubar alguém teve que sair prejudicado. Aí você vê a pessoa passando com carrão, fazendo viagem, e você pensa, fulano é próspero. Deus não chama isso de prosperidade. Deus chama isso de tesouro conseguido com iniquidade.
E esse tipo de comportamento não é para os que creem no Senhor. Tudo que você conseguir, você tem que conseguir na ordem boa. Porque a Bíblia está dizendo assim, olha, o Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a avidez dos ímpios. Ou seja, a fortaleza dos ímpios de conseguir as coisas. Mas o Senhor não deixa você passar fome. Qual é o nosso problema? A gente quer além do que precisamos. O que você precisa, o Senhor vai te dar. O que você precisa, o Senhor vai te dar. Só que às vezes o que nós temos da parte de Deus, que Deus acha necessário para nós achamos pouco. É por isso que muitas das vezes as pessoas invejam o ímpio. Fala lá, o ímpio viaja, o ímpio faz isso, o ímpio faz aquilo. A pessoa não conhece o Senhor e tem uma vida próspera. O que é prosperidade para você? E aí fica a reflexão. O que é ser próspero para você? Prosperidade para você é ter muito dinheiro? Porque a Bíblia não diz que prosperidade é isso. A Bíblia diz que as riquezas, né, a prosperidade que vem do Senhor. Ou então tem prosperidade que não vem do Senhor. Tem pessoas que falam assim, não foi Deus que me deu, foi eu que trabalhei, fui eu que consegui, foi na força da minha mão, foi permissão do Senhor. Agora tem prosperidades que vêm da parte do Senhor. E muitas das vezes essa prosperidade, ela não é chamada de prosperidade para nós. Assim, mas eu tenho aqui o grosso dentro da minha casa. Mas você tem paz dentro da sua casa. Você pode sentar com seus filhos, você pode comer arroz, feijão e ovo, você tem paz. Você tem noção da prosperidade que você tem? Porque tem pessoas, irmão, que tá comendo salmão, tá comendo caviar, e o filho tá querendo matar o pai tá querendo matar a mulher, eles sempre estão na mesa, muitas das vezes para tirar uma foto, mas não tem paz. Isso é prosperidade? Será que essa é a prosperidade que a gente tem chamado para nós, Senhor? Eu quero aquela prosperidade daquela pessoa. Será que aquela pessoa está vivendo uma prosperidade? Porque tem coisas que o Senhor nos dá que Ele chama de riqueza, porque tem coisas que o Senhor chama de riqueza, que para Ele é para nós acharmos importante. Você quer ver a maior riqueza que o Senhor te deu? É a salvação. É a maior riqueza, irmão, que nós temos. Não tem ouro, não tem prata, não tem nada que compre isso. E é o que nós menos desejamos. Você não vê hoje, nós falamos isso nas lives, você não vê hoje mais as pessoas se sentirem felizes porque alguém aceitou a Jesus. A pessoa alcançou a riqueza da salvação. Passa tão despercebido no culto, passa tão assim, correndo no culto, assim, a pessoa faz um apelo, quem quer, não quer, então tá bom, pronto, vamos acabar o culto. Sendo que aquilo ali é a maior riqueza. Você já foi num leilão? Você já assistiu um leilão? A pedra que tem a maior riqueza, que vale muito, você já viu o cuidado que eles têm, o tempo que eles gastam com ela? Tem duas riquezas dentro do culto, irmão. É a palavra de Deus e o momento do apelo. Você já viu como nós tratamos essa riqueza? Não é mais riqueza para nós. Não vale. Então, assim, o que é riqueza para o Senhor, muitas das vezes não é riqueza para mim e para você. O Espírito Santo é uma riqueza, irmão. Os dons do Espírito Santo é uma riqueza. E são essas riquezas que o Senhor quer que eu e você desejamos. Isso é ter uma vida próspera para o Senhor. É você ter uma vida cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, sabendo que Deus cobre as suas necessidades naquilo que Ele achar necessário cobrir. Isso é ter prosperidade. Prosperidade é você estar bem de saúde, é você estar bem mentalmente, é você estar bem dentro da sua casa, é você estar bem no seu casamento. Às vezes você está aí às férias escolares, você não pôde viajar com seus filhos, talvez você não pôde fazer por causa de questão financeira, mas seus filhos estão dentro da sua casa. Há um respeito, há amor. Você talvez não teve a oportunidade de viajar com o seu esposo no final do ano, com a sua esposa, mas vocês passaram juntos, sentaram na mesa, comeram e se alegraram. Irmão, isso é a maior prosperidade que tem. Você tem noção da prosperidade que isso é? Porque tem pessoas, irmão, que tem dinheiro para que se hoje ele quiser estar do outro lado do mundo, ele está, mas ele não tem paz dentro do coração dele. Então, essa é o sentido de prosperidade que o Senhor traz para mim e para você. Eu acho mais interessante desses primeiros 5 versículos que ele vai dizer bem assim, no versículo 2: de nada aproveitam os tesouros da impiedade, mas a justiça livra da morte. Falando a respeito disso, o que é esse de nada aproveita, né? Vale lembrar que a palavra de Deus, ele não tem nada contra você ser rico. Existem servos e servas de Deus que eles são ricos, eles têm prosperidade financeira daqui da terra, eles têm dinheiro, mas é muito difícil você encontrar servos e servas de Deus que tenham essa prosperidade. Por quê? Porque o coração do homem, ele costuma se corromper. Com o dinheiro, você trata mal as pessoas. Com o dinheiro, de nada tem proveito,
porque você quer comprar o conforto e o benefício da sua família. Se tiver alguém do lado, se tiver alguém precisando da sua ajuda, se o reino de Deus precisa da sua ajuda, se tem situações que você pode fazer pela casa do Senhor, pela igreja no geral, mundialmente falando, você não vai fazer porque você fica tão apegado com aquilo ali, que se você tem o medo de acabar. Então, Deus ele tem que ter esse cuidado de abençoar quem Ele quer e da maneira que Ele quiser com a riqueza dessa terra. Por quê? Porque é necessário que as pessoas que são de Deus, elas tenham essa capacidade de ajudar o próximo. Então, como Ele já nos conhece, irmãos, Deus ele já sabe aqueles que Ele pode trazer o dinheiro ou não. Então, existem pessoas que, por exemplo, você vai ver que a pessoa passou assim, 20 anos, servo de Deus, na humildade, ele não tem um dinheiro, como a pastora Nara falou, para viajar, para esbanjar, mas ele é uma pessoa fiel a Deus. Ele é uma pessoa que tem paz na casa dele, ele é uma pessoa que senta com os filhos, você vê ele andando com o marido para cima e para baixo, ou com a esposa para cima e para baixo, vai servir a casa do Senhor, ora pelas pessoas que estão acamadas, ele presta um serviço no qual Deus sabe que se vier o dinheiro financeiro, a parte monetária para aquela pessoa, às vezes, ela vai se corromper e aí ela não vai fazer mais aquilo ali. Então, lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, 1 Coríntios 4, ele vai falar bem assim, olha, nós que fomos escolhidos discípulos de Deus, e nós passamos, parece, como vitrine para o mundo. Nós sofremos, nós passamos fome, nós passamos dificuldade, nós passamos necessidade. Ele vai citando tudo que os discípulos passaram antes de vir falecer. Então, assim, é impossível você ver um servo de Deus rico? Não, não é impossível. Mas para que Deus vai dar uma riqueza para mim e para você? Qual é o sentido dessa riqueza? Porque se for para Ele te dar uma riqueza para você perder a sua alma e de nada ter proveito e você ainda perder você e as próximas gerações, é melhor que Deus não dê. Porque muitos de nós somos fiéis no pouco, mas às vezes não somos fiéis no muito. Né? E aí Deus ele vem testando, ele fala, sede fiéis no pouco, porque se eu der muito, você também vai ser fiel. Mas muitas das vezes, nem no fiel nós conseguimos, nem no pouco nós conseguimos ser fiel. Por quê? Porque às vezes você vive de uma maneira simples, você reclama, você briga, você xinga, você trata mal o seu marido. Já viu aqueles casais que falam assim, olha, você também não ganha muito, você não trabalha, a mulher já começa a humilhar o homem humilhar a mulher. Então, esse versículo, ele vem nos mostrando essa parte do proveito. O que é o proveito aqui? Ele está falando que pode ser que o ímpio, ele possa viajar, como a pastora Nara falou, ele possa ter carro, ele possa ter tudo. Mas se ele perdeu a alma dele por causa disso, quando ele vier a ter a morte terrena, nada ele leva. Tudo fica aí. Normalmente até os filhos brigam, a família fica com raiva um do outro. Por quê? Ele não leva nada, ele ainda perde a alma dele. Então, esses primeiros 5 versículos que ele vem falando sobre a riqueza, ele vem falando, o Senhor não deixará faminta a alma do justo. Então, ele cuida das necessidades materiais. Quando você é justo, Deus, ele usa... Irmãos, eu já tive situações, e aí eu dou esse testemunho muito, que eu já tive situações que eu não tinha nada dentro de casa para comer. Eu fui buscar os meus filhos na escola. E aí uma pessoa me parou na rua e falou, olha, eu não te conheço, eu não sei quem você é, mas eu estava indo no mercado. Mas Deus mandou eu te dar esse dinheiro para você comprar a comida para você poder comprar a comida para você. E como eu sou uma pessoa obediente, a pessoa falou para mim bem assim, como eu sou obediente ao Senhor, ao meu Deus, eu não vou nem te perguntar se você precisa, você só pega o dinheiro e vai. Irmãos, eu acho isso maravilhoso. Eu glorifico o nome de Deus, isso já aconteceu, já tem acho que 7 anos da minha vida. Como tem acontecido várias vezes no decorrer da minha caminhada com Cristo, essas questões financeiras. Muitas das vezes eu trabalhei com o meu trabalho, eu nunca fiz nada de errado para ganhar dinheiro. Quando tem algo assim de engano, quando tem algum problema, eu prefiro não fazer. E todas as vezes que eu prefiro não fazer algo de errado, e passo por uma necessidade de faltar algo na minha vida, Deus usa servos e servas dele para me abençoar. E eu acho isso maravilhoso porque eu consigo ver um cuidado palpável. E é isso que nós, muitas das vezes aqui na Escola Bíblica, nós queremos passar para vocês, é que Deus, ele é o mesmo. O que nós lemos na Bíblia, ele pode acontecer na minha vida e na sua vida.
Então, o que nós estamos tentando fazer é de edificar a sua fé e de trazer testemunhos para você de que, olha, isso é palpável, isso é real. Deus faz, Deus muda, Deus cura, Deus transforma. Então, no versículo 4, que a pastora Naira falou, ó, Deus a mão que trabalha com negligência empobrece. O que é negligência? Além disso tudo que a pastora Naira falou, algumas traduções vêm falando também no original, que é aquela mão enganosa, aquela mão que sonega imposto, aquela mão que faz errado, aquela pessoa que quer passar a perna, aquela pessoa que mente. Então, tudo isso, do que é riqueza para nós, é diferente do que é riqueza para Deus. Do que é prosperidade para nós e o que é prosperidade para Deus. E disso tudo, em Provérbios ele vem falando, deixando muito bem claro para a gente várias vezes. Olha, entenda que tudo que vocês vão fazer, Salomão fala muito isso, tanto aqui quanto em Eclesiastes, que ele até nos chama, né, de tolo. Tudo que vocês vão fazer, lembre-se que vocês têm 30, 40, 50 anos de vida aqui, mas vocês têm uma eternidade pela frente. Então, cuidado com o que você faz hoje para você não perder a vida eterna. Então, essa parte da riqueza, esse capítulo 10, ele vem nos ensinar que tudo tem consequência. Não tem problema você ser rico. O problema é você fazer algo para ser rico e você perder a sua alma. Eu vou continuar a leitura aqui do versículo 6 ao 14, que vem falando sobre o efeito das palavras. Então ele vem falando assim, do 6 ao 14. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem arruinar-se. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem arruinar-se. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Do 6 ao 14. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos ímpios mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios irá apodrecer. Quem tem coração sábio aceita os mandamentos, mas o que fala tolice acaba em ruína. Quem anda com integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Quem pisca os olhos traz desgosto, e o que fala tolices acaba em ruínas. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos ímpios mora a violência. O ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios dos sábios se acha sabedoria, mas a vara é para as costas de quem não tem juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a fala dos insensatos é ruína iminente. Eu falei, Provérbios tem vários conselhos. Eu quero destacar aqui o versículo 8. Diz assim, quem tem coração sábio aceita os mandamentos, mas o que fala tolices acaba em ruínas. Nós falamos muito nesses últimos capítulos, né, do livro de Provérbios, a questão da aceitação do aprendizado. Quando nós estamos falando de mandamentos, nós estamos falando de leis, nós estamos falando de princípios. E aí quando ele fala assim, aquele que aceita os mandamentos. O aceitar não é concordar, né? É o aceitar de cumprir. Porque eu posso aceitar os mandamentos, eu posso aceitar que a palavra de Deus é a palavra que deve se cumprir. Aceitar é uma coisa. Agora, você viver e obedecer é outro. O sentido aqui de aceitar não é só de você conhecer, ó, eu conheço os mandamentos. É quando você aceita no sentido de você cumprir. Quando você aceita e cumpre, a Bíblia te chama de sábio. Sabe porque você está aplicando os mandamentos, sabe porque você está aplicando o conhecimento de Deus. E isso tem consequências. Tem a consequência se você aplicar e tem as consequências se você não aplicar. Quando você não aplica, a Bíblia fala de tolice, tem muito essa palavra, tolo. É a palavra da pessoa sem juízo. E quando você aceita os mandamentos do Senhor, a Bíblia fala de bênção. O que é bênção?
Bênção é tudo aquilo que vem da mão do Senhor. É tudo daquilo que é proveniente da mão do Senhor. Então, quando o sábio ele aceita os mandamentos, ele aceita a bênção do Senhor. Porque a obediência, ela traz bênçãos para mim e para você. E como eu falei, bênção tem o mesmo sentido de prosperidade. Não é só financeira. E aí, o versículo 12 diz assim: o ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Quando nós falamos aqui de ódio, a Bíblia está dizendo um sentimento perverso. Todo sentimento, irmão, humano, ele traz transgressões. O que são transgressões? São confusões, são faltas de entendimento. E o ódio, que é a falta, né, da compreensão, ela traz esses conflitos. Mas a Bíblia fala que o amor, ele cobre todas as transgressões. Existem transgressões aqui, são conflitos com consequências. Então, por exemplo, existem pecados que eles são transgressões, você está transgredindo a lei do Senhor, e aquele pecado ele vai te trazer uma consequência, e é somente o amor que cobre isso, é somente o amor que consegue resolver isso. E que amor é esse? Não é amor humano, é o amor pela sabedoria de Deus, é o amor pelo temor ao Senhor. Quando eu temo ao Senhor, eu tenho amor pela palavra dele, eu obedeço por amor, a Bíblia fala que eu crio essa capacidade de cobrir essas transgressões. O que é cobrir? Não é esconder, é você se sobressair sobre aquilo ali. Então, por exemplo, alguém fez uma maldade para você, você só consegue passar por isso se você tiver o amor de Deus. Porque se você for com os seus pensamentos, você quer vingança, você quer devolver na mesma moeda, você quer fazer até pior. Então, isso só é coberto, ou seja, isso só é passado se você tiver esse amor. E que amor é esse? Pela sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus, ela faz com que resolvemos conflitos. O ódio cria o conflito. O ódio é a formação do conflito. Você já viu quando você está irado? Às vezes o assunto é pequeno e o assunto, irmão, vira uma confusão. E dessa confusão vira uma briga. Às vezes a pessoa briga que não sabe nem como é que foi que começou. Porque o ódio, ele faz começar isso. E a Bíblia diz que o amor é o oposto. Porque aqui são dois caminhos. Existe o caminho da sabedoria e o caminho da insensatez. Dentro dos dois caminhos, há a riqueza dos dois lados. A riqueza da parte do Senhor e a riqueza que não é da parte do Senhor. Como é que eu sei da diferença? É porque uma traz sabedoria, uma traz paz, uma traz amor para você cobrir as transgressões e a outra traz vingança. A outra traz autocontrole, autoconfiança. Qual é a diferença de uma riqueza que vem de Deus ou não? Quando é Deus que dá riqueza para alguém, e essa pessoa tem um coração sábio, ela nunca vai colocar a sua força na riqueza. Você vê a história de Jó? A Bíblia fala que Jó ele era o homem mais íntegro, reto, e ele era o homem mais próspero no sentido de riqueza. Quando tudo foi tomado dele, ele continuou sendo o Jó íntegro e reto. Ou seja, a integridade, a confiança de Jó não estava nos bois que ele tinha, não estava nos filhos, não estava na casa, não estava em nada disso. Porque se tivesse sendo tirado... E aí Satanás, ele é muito estrategista. Ele fala para Deus, olha, ele é desse jeito porque você dá riqueza para ele. Por quê? Porque é do homem, irmãos. É do homem confiar. Você vê quando uma pessoa... ele passa no concurso público, que ele tem a garantia que todo mês ele vai ter aquele valor, você vê que ele vive uma vida mais tranquila, porque ele sabe que tem aquele valor. Ele sabe que ele pode viajar, que ele sabe que ele vai ter o dinheiro para pagar. É diferente de uma pessoa, por exemplo, que trabalha, que ele não tem o dia certo de receber. O planejamento dele é diferente. Então, quando você confia, né, fala assim, não, eu confio no meu salário, eu confio na minha casa, eu confio nisso. Essa confiança é que torna o pecado. Não é pecado você ter a riqueza. Pecado é você confiar nela. É você colocar a sua confiança nela. Ou seja, então, se acontecer uma situação... Eu lembro que eu acho que foi no ano de 2010... que teve uma chamada ressaca imobiliária nos Estados Unidos, que teve um boom imobiliário, que muita gente que era milionário perdeu as suas ações, que estavam em casa. Tem gente que se suicidou. Ele ficou com tanta dívida, só da ideia dele pensar que ele ia ficar pobre, porque eles nunca tinham sido pobres, eram homens bilionários, que perderam assim dinheiro, irmão. Em questão de uma semana, sumiram os dinheiros das ações e tudo. Eles tiraram a sua vida, de pensar que eles iam viver na pobreza. Eles deixaram filhos, eles não imaginavam assim, ó, o meu filho vai ficar sem pai, o meu filho vai ficar sem a mãe, a minha esposa vai ficar... Não, ele pensou assim, eu vou ficar sem dinheiro. Então o filho já não servia mais,
O desespero fez com que a pessoa tirasse a vida. Por quê? Porque o coração dele estava preso nessa riqueza. E é isso que torna o pecado. E aí, irmão, isso é qualquer coisa. Qualquer coisa que você colocar como confiança acima de Deus é pecado. Pode ser na riqueza, pode ser no emprego, pode ser no seu esposo, pode ser na sua esposa, pode ser na sua casa, pode ser no nome da família, pode ser na herança da família. Nenhuma riqueza tem que colocar no seu coração a confiança do Senhor. Porque o Senhor, na hora que Ele quiser tirar, na hora que Ele quiser arrancar. Eu vejo pessoas que ele coloca toda a sua felicidade num relacionamento com ele joga em cima daquela pessoa assim, ó, você vai ser responsável pela minha felicidade. E ele joga aquilo ali em cima da pessoa. E a pessoa é falha, ela não vai conseguir 100%. E aí vem a nossa frustração. Então tem pessoas que fazem isso, eles querem a riqueza para ser feliz. Eles querem ser ricos porque eles atrelam que eles não são felizes e realizados hoje por falta de dinheiro. Se fosse assim, irmão, rico não tinha depressão. Eles não se suicidavam. E a maior taxa de depressão, irmão, está no nível da classe alta. A maior taxa de adolescentes com depressão severa está na classe alta. São meninos que têm tudo. Tem tudo. Eles têm tudo que a terra pode produzir e oferecer para eles. Mas aí que fala, o amor, a sabedoria, elas não estão à venda, elas são da parte do Senhor. E tem essa diferença. É por isso que o que vem de Deus, e nós vamos ler nos capítulos, nos versículos para frente, a riqueza que vem de Deus, ela não te traz dor. Porque aquela riqueza que não vem de Deus, ela te traz a dor do que? Da dependência. E Deus, Ele nunca vai te dar nada para você ser dependente total. Não, Ele não vai te dar um casamento para você ser dependente da pessoa. Ou seja, se acontecer alguma coisa com a pessoa, você morre junto. O Senhor, Ele nunca vai te dar nada que ocupe o espaço que é dele. Isso serve para tudo, ele serve para o emprego. Bárbara falou algo assim, quando a pessoa ela tem dinheiro, irmão, a dependência dela parece que não existe. Se ela quiser viajar hoje, ela viaja. Ela não ora perguntando para o Senhor se ela precisa ir. Hoje eu vou comprar uma casa, ele não ora para o Senhor. Mas pastor, precisamos orar? Eu e você oramos. Se a gente for bem ali, a gente ora, Senhor, eu preciso ir, eu não tenho uma condição. Traz a condição para mim. Mas se você tiver a condição, você não pergunta para o Senhor. Você simplesmente entra e vai. Essa por quê? Porque você tem a certeza que você pode ir. E aí nós mostramos para Deus, para assim, Deus, eu só estou te perguntando porque eu não tenho. Se eu tiver, eu não te pergunto. É por isso que tem pessoas que o Senhor não dá riqueza. Você sabe por quê? Porque você deixa de ser dependente, irmãos. O poder revela um homem. Aquilo que nós somos assim por dentro. É por isso que precisamos ter sabedoria da parte de Deus, porque até, irmão, para recebermos prosperidade da parte de Deus, você tem que ter sabedoria para você usar. Eu conheço pessoas que pediram, Senhor, me dá, eu vou fazer a tua obra, me dá que eu vou dar cesta para a igreja, me dá que eu vou comprar de Bíblia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Cadê, irmãos? E aí a Bárbara sabe disso, tem pessoas que prometem, Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, aí acontece o boom, a pessoa vem correndo, irmão. Não tinha necessidade de você passar por isso. Mas por quê? Porque no fundo, irmão, a nossa confiança, e nós aprendemos isso no lado aqui ocidental, nesse lado que tudo compra, esse lado consumista, a gente tem que ter. E aí, porque a gente não temos, nós pedimos ao Senhor, mas se nós tivermos, a gente não pergunta para o Senhor. Hoje, se você puder mudar de cidade, você não pergunta para o Senhor, eu posso ir? Não, se você tiver dinheiro, seus parentes não ficam nem sabendo onde é que você está. E nós somos assim. E o Senhor sabe que nós somos assim. É por isso que Ele fala, olha, você quer a minha prosperidade, a minha riqueza, então você pede a minha sabedoria primeiro. Porque sem a minha sabedoria, a riqueza vai trazer dores para você. E a gente vê muito isso ali, principalmente próximo do final do ano, né? Nós vemos a mera possibilidade de que passa na sua cabeça de ganhar na Mega Sena, você já faz vários planos, você fala que você vai mudar de cidade, você fala que não vai ajudar ninguém, ou que você vai ajudar todo mundo, até você ver esse dinheiro na conta. Então, é muito engraçado como Deus nos conhece. Quando eu leio a Bíblia, assim, você pegar de Gênesis a Apocalipse, nós temos uma percepção de como Deus conhece o coração do ser humano. E aí ele fala assim, versículo 7, não, 7, deixa eu ver aqui. Não, versículo 9.
O que caminha em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Ele conhece tão profundamente o nosso coração, irmãos, que ele sabe que aquele que anda no caminho íntegro, ele tem paz. Por quê? Porque ele sabe que ele não fez nada de errado. Mas você já viu aquela pessoa que o tempo todo ela tá com medo do que vão pensar, ela tá com medo do que vão descobrir, ela tá com medo do que vão ver. Quando a pessoa tá fazendo algo de errado na vida dela, seja no ministério, seja no casamento, seja no trabalho, a pessoa não tem paz, a pessoa não consegue dormir, a pessoa fica com uma ansiedade de ser descoberta o tempo todo. E esses detalhes, essas entrelinhas de provérbios e da Bíblia, elas me deixam maravilhada porque ela mostra o tanto que Deus conhece a gente no íntimo do nosso coração. E a ânsia, né, de ser feliz, porque a psicologia ela diz muito isso, que todos nós, seres humanos, nós nascemos com uma necessidade, com essa necessidade de preencher algo aqui dentro e essa necessidade de ser feliz. Então, é muito o que a pastora Nara estava citando. Você não pergunta para Deus. Existem pessoas que falam assim, mas eu pergunto para Deus. Tá, mas você pergunta para Deus depois que já está acontecendo ou depois que você já está fazendo? Porque muitos de nós agimos assim, irmãos. Quando você vai conhecer uma pessoa, você está conhecendo uma pessoa, você já foi lá, deu um beijo nela, você já está namorando com ela, você já está tendo um relacionamento, aí você fala, não, agora vamos orar, entendeu? Porque eu estou interessado em você, você em mim, aí agora a gente vai perguntar para Deus, entendeu? Aí se Deus fala, não, irmãos, você fala assim, Senhor, mas eu já tô apaixonado, entendeu? Eu já tô aqui no relacionamento, agora eu vou terminar, não, porque a vergonha que eu vou ficar. Então, nós agimos dessa maneira muitas das vezes. E a sabedoria, ela tá nesses detalhes, o entendimento, porque ele vai dizer bem assim, olha, você pense antes, esteja atento, seja prudente. O que é a prudência, irmãos? A prudência é que você sabe que você vai passar por um caminho, você já vai orar antes de você passar por esse caminho para você ver. A gente falou muito isso nos primeiros capítulos de Provérbios, para você ver os buracos que tá o caminho. Então eu faço essa reflexão hoje para você, para esse início de ano, nós estamos em janeiro. Quais são os planos, os caminhos que você já sabe que você quer passar nesse ano de 2026, mas você está esperando chegar março para você começar a orar. Alguns esperam chegar o Enem para começar a orar. Alguns esperam começar as aulas para começar a orar. Outros esperam chegar aí o dia dos namorados para orar por um casamento, por um namorado, por um relacionamento. Se você sabe que já tem fases que você vai passar nesse ano, já começa a orar por isso, por essas fases, por essas escolhas que você vai fazer. A prudência, ela tá aí. A sabedoria, o entendimento, ela tá aí. Para antes de você fazer, você buscar de Deus o como deve ser feito. Para que ele tenha tempo dele colocar no seu coração o caminho qual você deve passar. E sejamos humildes de entender o que Deus está falando e respeitar, porque às vezes Deus vai falar um não para você, você fala, não, Deus, mas eu vou fazer assim, você muda só o nome, entendeu? Vou mudar só a cor, que vai dar certo, entendeu? Não, você fica tentando fazer um plano B, o plano que Deus deu para você e disse não. Meu avô falava assim, tem pessoas que fazem oração, tem gente que faz aviso, ele avisa a Deus, Deus, eu vou fazer, viu? Ele não tá perguntando, ele tá avisando para Deus, eu vou fazer. Ainda fala assim, Senhor, abençoa, entendeu? Que eu tô indo lá. Eu tô indo. A gente tem muito isso, irmãos, e o que é que eu tenho aprendido na caminhada cristã? Se eu vou daqui para a Caixa Econômica, eu não vou falar assim, Senhor, hoje eu tô indo na Caixa Econômica, o Senhor abençoa que eu tô indo lá. Não, irmãos, a prudência e a sabedoria, ela tá assim, ontem, antes de virar o dia, 2 dias antes, um mês antes, uma semana antes, eu falo, Senhor, tal dia eu vou na Caixa Econômica. De hoje até aquele dia, o Senhor me fala se vai ter algum problema, me avisa, me dá um sinal, coloca no meu coração, se for acontecer alguma coisa errada, eu tenho muito isso. Eu falo pra Nayara, eu falo, Nayara, eu já tô orando, entendeu? Porque se der tudo errado, a gente já sabe que é a mão de Deus, que não quer. Eu já falo assim pra Deus, falo, Deus, como eu sou muito tapada, eu e a Nayara então, junto, o Senhor já faz dar tudo errado pra gente não ter nem caminho pra passar. Porque não dá um sinal, não. Traz o semáforo inteiro. Traz o semáforo inteiro. Por quê, irmãos? Eu tenho a humildade de saber que tem situações que eu quero dar jeito. Vou dar um exemplo pra você que é mãe. A mãe tem muito isso. A gente quer o bem dos nossos filhos. E se é um caminho que às vezes não parece bom pro nosso filho, a gente quer dar um jeitinho. A gente fala, não, Senhor, mas se eu fizer assim, entendeu? O Senhor abençoa que vai dar certo. Eu parei de fazer isso, irmãos. Por quê? Porque às vezes
Deus ainda tentava, por graça e por misericórdia, me socorrer. Aí dava meio certo, né? Começava a dar errado, Deus falava assim, não, vou botar a mão, entendeu? Para ajudar. Porque Deus, ele tem misericórdia de nós, irmãos. Quando nós temos essa humildade de falar, Senhor, me socorre. Eu já tô no buraco, entendeu? Fiz tudo errado, me ajuda. Ele vai te ajudar, ele vai te socorrer. Mas aí eu comecei a perceber que o meu carinho de mãe, o meu amor de mãe, estava atrapalhando os planos de Deus. E aí eu comecei a orar diferente. Eu comecei a falar, Deus, se for do Senhor, o Senhor vai fazer dar certo. Mas se for algo que eu quero e o Senhor não aprovou, faz dar tudo errado. Eu não vou querer nem consertar, não vou querer dar jeitinho, entendeu? Porque é melhor o Senhor consertar. E aqui num dos versículos ele vai falar sobre isso, sobre a vara. Eu não lembro qual é o dos versículos, mas ele fala... 13, né? Ele fala assim, nos lábios do sábio é achado sabedoria e a vara é para as costas do imprudente. O que é a vara, irmãos? Aqui tem a vara, ele está querendo dizer a correção. Então, nós temos que ter essa humildade de falar, Senhor, se eu estou sendo imprudente nessa situação, me corrige, me impede de passar por esse caminho, porque se eu não estou conseguindo perceber com os meus olhos, e é por isso que eu sempre falo para vocês a importância, irmãos, da oração diária. Da oração diária, do devocional diário. Por quê? Porque todos os dias nós teremos aflição. A Bíblia me diz isso. Que todos os dias, cada dia tem o seu mal. Então, todos os dias nós teremos problema. Então, eu tenho essa humildade, essa sede, essa vontade de falar assim, Senhor, se eu não estou vendo, eu estou tentando ter a prudência. Mas se eu não estou vendo, se eu estou sendo uma pessoa imprudente, me corrige. É melhor o Senhor me corrigir do que eu esperar quebrar a cara. Eu esperar ter um problema muito grande, o inimigo me envergonhar, ou eu me perder a minha alma de uma maneira que não dê mais tempo de voltar. Então, essa é a importância desses versículos que ele vem falando para você poder ser prudente. Ser prudente é isso. É você não esperar a situação chegar para você pedir socorro. E mesmo que a situação chegue, ore ao Senhor, peça socorro, porque não é tarde. Tarde é se a sua vida acabar, irmãos, sem o perdão. Eu vou ler o versículo 15 e 16... que fala bem assim, os bens do rico são a sua cidade forte, e a destruição dos pobres é a sua pobreza. O rico aqui, para poder ser mais rico e acumular ainda mais, muitas vezes destruirá o pobre. No 16, a obra do justo é para a vida, mas o fruto do ímpio é para o pecado. E aí ele explica assim, de muitas e variadas maneiras, o Espírito Santo aponta a direção desejada aqui da vida. Ele também indica o caminho do ímpio, que traz a morte. Então você nunca fica enganado. Quando fala que a obra do justo conduz à vida e o rendimento do ímpio leva ao pecado. E aí nós já falamos nos vídeos passados que ímpio aqui é aquele que está na vida de impiedade. Não é aquela pessoa assim, meu vizinho não conhece o Senhor, é ímpio. Nós temos o costume de falar isso, né? Mas o ímpio aqui, principalmente no livro de Provérbios, de Eclesiastes, o ímpio aqui é a pessoa da impiedade, pessoa que não tem um arrependimento. Então está dizendo que a obra do justo, ou seja, toda a ação do justo, ele leva para a vida. Então o que é vida, irmão? Vida é algo bom. Então tudo que o justo faz, o resultado é bom para os olhos do Senhor. Então a obra é uma obra completa. Então aqui está falando de vida financeira, vida material. Então tudo que o justo está envolvido. Quem é o justo aqui, irmão? É aquela pessoa íntegra para Deus. Esse é o justo. A pessoa que tem integridade é uma pessoa justa. Porque a gente fala assim, ninguém é justo. Aqui no livro de Provérbios, o justo é aquele que vive uma vida com integridade, uma vida com sabedoria, aquele é chamado de justo. Então o justo aqui, que é a pessoa que vive com sabedoria, as obras dele trazem vida, tanto para ele como para as pessoas que estão em volta dele. A vida do ímpio, ela é levada, o resultado é o pecado. Então tudo que o ímpio faz, tudo que a pessoa que é em impiedade faz, ela vai se resultar num pecado. Não é erro que a Bíblia está chamando, é pecado. O que é pecado? É tudo aquilo que transgride a Deus. A diferença de erro, irmão, e de pecado é isso. Eu posso errar com a Bárbara, eu posso fazer um erro com a Bárbara. Agora, tudo que transgride o meu relacionamento com Deus, a Bíblia chama de pecado.
é algo pesado, né? Pecado. Então, o pecado aqui, tudo que o ímpio faz, ele resulta numa vida de pecado. Por quê? Porque vai se resultar em mentira, vai se resultar em vício, vai se resultar numa vida regada com idolatria, regada com coisas que não agradam ao Senhor, pode se acabar em adultério, pode se regada coisas que não são boas para a alma, mas a obra do justo não. Tudo que o justo faz traz vida para ele e vida para as pessoas. Então, se o Senhor ele abre uma porta para você, seja de emprego, seja de estudo, seja uma obra ministerial, um crescimento ministerial para você, isso vai trazer vida para você. Isso vai trazer vida para sua casa. A partir do momento em que isso começa a transformar para o outro lado, então tem alguém que está saindo da linha. Porque o que vem da parte do Senhor traz vida para você. Ou seja, traz alegria para você. A obra do justo traz alegria. Então, por exemplo, você que é justo, de acordo com a palavra, você não vai fazer nada que vai trazer morte para o seu casamento. O Senhor não vai colocar nada para você fazer que vai trazer morte para a sua vida espiritual. Você não vai fazer nada que vai trazer morte para dentro da sua casa, trazer coisas ruins para sua casa. Se está acontecendo isso, não vem do Senhor. Não é da parte do Senhor, porque Deus ele não traz a morte. Ele é um Deus de vida. Ele fala, olha, eu vim para que vocês tenham vida, e não só vida, mas com abundância. E aqui, a abundância de vida é exatamente um relacionamento ativo com Deus. Então, se está acontecendo coisas na sua vida que não está trazendo vida, é porque não é obra de justo. Ou seja, o que é o justo? Às vezes existe algum comportamento nosso que está fazendo com que uma bênção se torne maldição. E pode acontecer isso, sabe, irmão? Eu conheço pessoas que, quando eles tinham uma obra ministerial pequena, no sentido de quantidade de pessoas, é que eu não gosto de chamar de igreja pequena, né? Para mim, igreja é igreja, não fala de templo. A pessoa tem um templo pequeno, aí ele quer que aquele templo cresça. Olha, eu tenho 20 pessoas, eu quero chegar a 100. Só que o peso do chegar a 100, você já não vai ter tempo para mais nada, porque mais pessoas, mais necessidade. E aí, o que era para ser vida vai se transformar em tormento. Mas você já perguntou se Deus não tinha só as 20 para você? Mas a nossa vida de consumismo é o quê? O que é sucesso? Hoje minha igreja tem 30, amanhã ela vai ter 100. Ela cresceu. Mas a que peso? A peso da sua saúde alimentar, né? A que peso é que ela cresceu? Porque é melhor muitas das vezes você ficar com 30, mas 30 que não se desviam, 30 que aprendem uma palavra, 30 pessoas que têm a sua vida modificada pela palavra, do que você ter 100 pessoas que é sentador de banco. Quem não quer aprender, não aprende nada, só vai lá, assiste o culto e vai embora. Então, cuidado com o nosso sentimento de crescimento, porque a Bíblia está dizendo que a obra do justo é para trazer vida, e traz vida para você. Se não está trazendo vida para você, está te deixando doente mentalmente, está te trazendo cansaço físico, que é um cansaço exacerbado, exagerado, fora do comum. Pergunte para Deus, tem alguma coisa errada? Porque a tua palavra está dizendo que a obra do justo é para trazer vida. E eu não estou sentindo essa vida dentro de mim. Então tem algo errado, faça essa reflexão. Eu acho que uma das coisas mais importantes nesse ponto que a pastora Nayara tocou a respeito de templo e de quem estão à frente da obra de Deus é para uma reflexão para nós fazermos a respeito do que a Bíblia diz da igreja primitiva, dos discípulos, porque eles passaram tudo o que eles passaram, e ali em 1 Coríntios 4 ele vai descrever tudo o que eles passaram, mas ele vai descrever que eles passaram por amor a Deus. E aí Paulo vai falar bem assim, me imitem o que eu estou imitando Deus, porque nós queremos ser, né, imitadores de Jesus Cristo, e nós queremos levar a palavra. A sede que eles tinham de glorificar o nome de Deus e de compartilhar o que eles viram e o que eles viveram em Cristo, era uma sede que era capaz deles darem a própria vida para que o evangelho fosse pregado. É diferente do que dentro hoje, principalmente aqui do Brasil, nós temos, e muitas vezes até mundialmente, a abertura de templos e de ministérios, ela tem sido um negócio, elas têm sido uma instituição. Quem é que tem a placa, quem é que tem a quantidade de membros, nós vemos nos cursos online, nós vemos nas publicações de propaganda na internet, assim, faça esse curso, entendeu? Porque você vai dobrar de 20 para 100 de membros que você tem. E aí eu vou ensinar técnicas de marketing, técnicas administrativas de multiplicação.
Isso é muito... Lógico que a palavra de Deus falou que nós passaríamos por isso. E creio que isso não vai acabar. Vai só piorar porque é o cumprimento da palavra de Deus. E aí eu não sou tola de dizer que você vai orar para que isso acabe, tá? Não vai acabar. Mas que você esteja atento para que você não se torne um desses profetas ou falsos profetas dos tempos de hoje para trazer o engano para as pessoas. Eu creio de verdade que existem homens e mulheres de Deus que estão tentando fazer a obra de Deus andar, que quer ganhar almas, que estão fazendo a obra por amor, que estão perdendo a sua própria vida, sua saúde, sua paz com a família, para pregar a palavra de Deus. Mas é importante que você pense nisso. Até que ponto você está querendo glorificar o nome de Deus? Até que ponto você está querendo ganhar almas? Até que ponto você está dando liberdade para o Espírito Santo? Até que ponto a riqueza da igreja, do templo, no caso, ela está acima de tudo, irmãos? Porque até que ponto? Porque nós estamos, sem querer, vendo um tempo de ferir almas, pessoas que só valem estar ali se ela for um dizimista, pessoas que só a igreja, o templo só quer ensinar se elas estiverem pagando, ou se elas tiverem um requisito tal, ou se elas tiverem a longo prazo um retorno. Essa é a palavra certa. Nós vamos investir nessa quantidade de pessoas aqui porque ela vai me dar retorno. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque a conta vai chegar. Deus, ele vai cobrar disso, de mim, de você, de quem está hoje à frente, que conhece o Evangelho. Ele vai cobrar o nosso posicionamento. Então, aqueles que são de Deus, posicione-se. Aqui, Provérbios 10, ele vai dizer isso. Ele vai dizer, olha, as palavras do justo. Ele vai mostrar que nós temos autonomia, nós temos poder nas nossas palavras, no nosso posicionamento. E aí eu vou ler com vocês do versículo 17 ao 32, que fala assim: caminho para a vida é guardar a correção, mas o que deixa a repreensão erra. Aqui ele vai dizer que a instrução mencionada da Bíblia acompanha para a vida eterna. Então no versículo 18 diz assim: quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e aquele que profere uma calúnia é um tolo. Ele vem falando sobre a hipocrisia, sobre a intriga. Às vezes você está escondendo o seu ódio por uma pessoa, você está mentindo, dizendo que está tudo bem, e aí você faz uma calúnia, ao troco de causar uma intriga entre as pessoas. Versículo 19: nas muitas palavras não falta pecado, mas o que refreia os seus lábios é sábio. Aqueles que falam muito, especialmente a respeito de outras pessoas, usualmente pecarão com a sua língua. Eu tenho, irmãos, um ditado que eu falo muito com meu esposo, isso. Eu falo para ele assim: olha, eu às vezes estou de TPM, às vezes eu estou chateada com os meus filhos, às vezes eu estou numa situação que eu estou nervosa naquele momento. E aí eu falo para ele assim: olha, não vamos conversar agora, me dá 30 minutos, porque aí eu vou me acalmar e aí nós conversamos. Por quê? O que sai da minha boca, as palavras que eu falo, ela não tem volta, irmãos. Não tem como você trazer de volta, mesmo você pedindo desculpa e perdão, aquilo ali tá ali. E elas ferem mais do que você bater. Então, você que às vezes está assistindo essa live, você é que nem eu, ou às vezes até pior que eu, você é muito nervosa. Não fale, não fale. Se você sabe que você está com raiva, está chateada, não fale. O Provérbios vai te aconselhar isso. Ó. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos. Tá? Às vezes você fala alguma coisa só que você está com raiva, você está com ódio naquele momento e depois você não consegue voltar. Versículo 19, versículo 20. Prata escolhida é a língua do justo, mas o entendimento dos ímpios é como nada. 21. Os lábios do justo apacentam muitos, mas os necios, por falta de entendimento, morrem. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Versículo 23. Cometer o mal é como um divertimento para o insensato, mas para o homem de entendimento é ter sabedoria. Versículo 24. O que o ímpio teme lhe sobrevirá, mas aos justos será concedido o que desejam. 25. Como passa o vendaval, assim o perverso não permanece, mas o justo tem fundamento eterno. Versículo 26. Como o vinagre é para os dentes e como a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que os enviam. Aqui o Espírito Santo chama de preguiçoso todos que não entendem e não acatam a Bíblia, tá?
Versículo 27. O temor do Senhor aumentará os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Versículo 28. A esperança dos justos é alegria, mas a esperança dos ímpios perecerá. 29. Fortaleza é ao perfeito o caminho do Senhor, mas espanto para os que praticam iniquidade. 30. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. 31. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será cortada. 32. Os lábios do justo sabem o que é aceitável, mas a boca dos ímpios só fala perversidade. Eu vou destacar alguns provérbios. Quero destacar o versículo 17. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errante. O Salomão está dizendo que o caminho da vida, para você caminhar, é aquele que guarda o ensino. Durante o nosso estudo de provérbios, você vai ver muitas coisas sendo enfatizadas, né, ali, repetidas. O temor do Senhor é um... E sobre essa parte de você guardar o que você aprende. Guardar o ensino, guardar a sabedoria, guardar o entendimento. E o capítulo 10, ele fala bastante de correção, de você guardar. Por que você precisa guardar? Porque muitas das vezes, irmão, nós somos ensinados e naquele momento nós ouvimos, aceitamos a correção do Senhor e passa. E simplesmente parece que entra assim num HD que a gente deixa lá e vai deixando. E quando a Bíblia diz guardar, não é você colocar na caixinha lá e falar, olha, eu sei que eu guardei, eu só não sei onde é que eu enfiei, mas que eu guardei. Não. O guardar é você colocar num espaço do seu coração, para que você sempre se lembre. Todo ensinamento que o Senhor nos dá, ele não pode ser esquecido. Porque, irmão, eu vou te dar uma dica bíblica. Deus nunca te ensina nada em vão. Não ensina nada em vão. O maior, nós ainda vamos fazer, que é um estudo que eu tenho muita vontade de refazer, porque eu já fiz ele há muito tempo atrás, é sobre a questão pedagógica de Jesus com os discípulos. Tudo que Jesus fez com os discípulos foi preparar eles para a vida que eles iam ter. Irmão, assim, pedagogicamente, Jesus leva eles para passar de um lado do rio para o outro, dorme no meio do barco, entendeu? No meio vem uma tempestade de um lado para o outro, fica todo mundo desesperado. Tudo que Jesus está fazendo, irmão, é de caso pensado, pedagógico, para ensinar a eles. Ensinar o quê? Dependência, confiar no Senhor, autoridade. Por quê? Porque quando você vê ali do Pentecostes para lá, eles são outras pessoas, quando eles recebem o batismo com o Espírito Santo. Eles são outras pessoas. Então, aquele aprendizado que eles tiveram de 3 anos e meio, pode parecer que naquela hora não fazia sentido. Mas na caminhada, tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus falou, todos os milagres, todas as ações que o Senhor fez com eles, vão fazer toda a diferença. Então, assim, nada do que Jesus está te ensinando é em vão, irmão, é à toa. Você vai precisar. É a mesma coisa, assim, exemplificando. É ele te levar para a aula de natação. Eu vou fazer natação porque eu vou brincar? Não. Vai chegar uma hora que não vai ter colete salva-vidas, você vai ter que nadar. Então, nada do que o Senhor nos ensina, por isso que ele fala, te ensinei, guarda. Estou te ensinando? Guarda. Porque vai chegar uma hora que você vai precisar. E aí o seu coração tem que ser como um caderno de anotação. Eu sei como agir. Porque o que acontece? Se eu e você esquecer, o Senhor não vai nos dar como inocentes porque a gente esqueceu. O Senhor te ensinou. O Senhor falou assim, vou te ensinar. Para quando vier a situação, você usar de sabedoria. O que é a sabedoria? Você aprendeu. Você aprendeu. Então, os discípulos, eles aprenderam. Eles aprenderam a orar, eles aprenderam a jejuar, eles aprenderam que todo momento de decisão você tem que orar primeiro. Que todo momento de decisão que Jesus ia fazer, Jesus orava primeiro. Eles viam que Jesus orava, que era costume de orar. Jesus não começou a orar, irmão, lá dentro do barco, que nem os discípulos, não. Na hora do milagre, você não via Jesus orando, só de Lázaro que ele orou. Mas ele já vinha numa vida de oração, e isso era pedagógico para os discípulos. Então, tudo que o Senhor faz aí você passar, guarda os ensinos, porque você vai precisar. Outro versículo que eu destaco aqui é o versículo 29. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína para os que praticam a iniquidade. Quando nós falamos sobre o caminho do Senhor, é tudo aquilo que provém do Senhor. Tudo que provém do Senhor, para aquele que é justo, é fortaleza, é bom. Mas para aquele que vem da iniquidade, é ruína.
A Bíblia fala assim que aqueles que é espiritual vai entender as coisas espirituais, porque Deus ele é espírito, Deus ele não é carnal, Deus ele é espírito. Então, para você entender as coisas do Senhor, você tem que estar no nível espiritual, no nível de espírito, porque na sua carne você não vai entender. Então, por isso que os caminhos do Senhor, para aquele que é justo, é fortaleza, é proteção, é que nem os mandamentos do Senhor. Para quem ama o Senhor, os mandamentos do Senhor não são pesados. Mas para quem vive uma vida de pecado, é terror, irmão. É terrorismo que Deus está pedindo. Você quer ver uma coisa? Se você tem um coração moldado pelo Senhor, não é tão difícil você amar o seu irmão. Agora, para a pessoa que tem ódio, tem mágoa, tem ressentimento, para eles perdoar a pessoa que fez o mal para ele, é inaceitável na mente dele ele pedir perdão. É inaceitável ele falar assim, não fui eu que errei, eu não vou perdoar, eu não vou lá e pronto, acabou. Por quê? Porque ele não tem os caminhos do Senhor dentro do coração dele. Então os caminhos do Senhor, eles podem ser, por isso que a Bíblia fala que é uma faca de dois gumes. Ela pode ser bênção para mim, ou ela pode ser um peso para mim. E o que vai decidir se ela é bênção para mim, se ela é um caminho de fortaleza, ou ela é um caminho de ruína, é eu que vou decidir isso. Porque se eu quiser viver uma vida de pecado, uma vida de erro, os caminhos do Senhor vai ser ruína para mim. Essa Bíblia que nós estamos estudando aqui, irmão, que é a Escritura, que é a palavra do Senhor, hoje, ela é manual de conduta, ela é manual de ensino. Ela vai ser a nossa constituição de condenação. Porque naquele grande dia seremos julgados acerca dela. Porque tudo que está dizendo aqui que não pode, que é errado, que não agrada o Senhor, é sobre isso que o Senhor vai nos julgar. Às vezes você pensa aqui que, né, eu vou ser julgada porque eu passei um batom, eu vou ser julgada. Não, a igreja que vai te julgar. Agora, Deus ele vai te julgar no que está escrito aqui, no que ele deixou. É por isso que o ensino, ele ao mesmo tempo ele é importante e ele ao mesmo tempo perigoso, por isso que tem gente que não gosta de estudar a Bíblia, por quê? Porque você vai ficar sabendo. Você, às vezes, você agia porque você não sabia. Aí vem uma live como essa para nos ensinar sobre a palavra, então a partir de hoje, se você fizer, você não vai falar para Deus, então, eu fazia porque ninguém me falou. Porque ninguém me contou. Eu não sabia que isso era errado. Então, às vezes nós temos muito medo, né, da disciplina do homem. Eu tenho medo porque está no estatuto da minha igreja, está no regimento da minha igreja, está no entendimento das pessoas isso e aquilo. Você não vai ser julgado por isso. Não pense você, acho que foi antes de ontem, o irmão falou para mim com medo dele, ele chegar lá no céu devendo ceia. Porque são 12 ceias no ano, entendeu? Se ele tomar 10, ele está devendo 2. Eu falei, irmão, onde é que está escrito que tem que ser 12? Irmão, aonde está escrito que tem que ser uma vez no mês? Eu falei, esse entendimento, nossa, você tá devendo ceia. Eu falei, onde é que você tirou isso? Não, mas na minha igreja, se você ficar sem tomar 2 ceias, entendeu? Você já está afastado dos seus... Então aí a gente fica com esse tipo de medo. E aí a gente não mergulha, irmão, na palavra. Porque você vai ser julgado por ela. Você vai ser julgado pela palavra do Senhor. Então, você que é obreiro que dá ensino, dê o seu tempo para ensinar a Bíblia, não conduta de igreja. Às vezes a gente perde ensinando, não, irmão, você não pode usar isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode... E esse tempo tem que ser usado para falar, olha, a Bíblia condena isso. A palavra de Deus condena isso, porque é sobre a palavra que nós vamos ser condenados. Porque tem coisa, irmão, que hoje não é pecado mais, e a Bíblia está dizendo que é. E se você estiver fazendo, o seu pastor faz, o presbítero faz, o missionário faz, tá tudo bem, tá tudo certo. Chega lá, você vai ser condenado por isso. Porque não mudou. E tem coisas que a Bíblia não condena, que todo mundo pode condenar, mas a Bíblia não condena. Então, essa é a importância. O caminho do Senhor, ele pode ser bênção para mim, ele pode ser ruína. Por isso que é importante você aprender o que é o caminho do Senhor. Para ela ser bênção na sua vida. Porque o que faz o caminho do Senhor ser bênção na nossa vida, irmão, é a obediência. Se você obedecer ao Senhor, a Bíblia fala que você vai ter dias prolongados. Não é que você vai viver 200 anos. É que você vai ter o favor de Deus. Não quer dizer que você não vai passar luta, não quer dizer que você não vai passar dificuldade. Foi citado aqui, os apóstolos, eles eram vitrines. Todo tipo de sofrimento e humilhação que você podia passar, que o ser humano podia passar, eles passaram. Mas qual é a diferença? Eles se sentiam agraciados. Porque eles estavam sofrendo, irmão, por causa de Cristo. Por causa de Jesus que eles estavam sofrendo. E por causa de Jesus, irmão, Jesus ele transforma. Jesus é transformador. Jesus é transformador de tudo. Nós colocamos um vídeo no grupo da Casa de Zadok, de um pastor que agora não vou me lembrar o nome dele, falando sobre João Batista. Que como João Batista foi uma quebra de paradigmas. Né? Como tudo, você imagine, João Batista, ele era filho de sacerdote.
Ele tinha que pregar arrependimento, sabe como? Vocês querem se arrepender? Subam no templo, mata o cordeirinho, entendeu? Sabe o que ele falou? Você quer se arrepender? Vem que vai ser batismo. Onde é que ele aprendeu isso, irmão? Não está na lei, entendeu? Não está na lei. Não estava escrito. Não estava escrito. Se você se arrependesse, você tinha que subir no templo e fazer sacrifício. Ele estava mandando descer nas águas, muito mais barato do que pagar a ovelha, você não acha? De graça, né? Porque a ovelha naquela época, irmão, por causa do sacrifício, era caríssimo. Era caríssimo. Aí ele vem falando assim, você mergulha no arrependimento, muda de vida. Ou seja, você não precisa mais de uma conduta religiosa, porque o sacrifício que o Senhor antes tinha mandado, agora estava virando conduta religiosa. Porque quem estava no comando já não eram homens de Deus, eram pessoas de conluio político. Aí vem um João Batista e fala bem assim, Deus não está no meio disso. Então, antes de você subir lá, para você ser mais um religioso, você está no meio do deserto e se mergulha. Olha, irmão, o caminho do Senhor parece loucura para nós. Então, aprenda da parte de Deus o que é o reino de Deus. Porque às vezes durante toda a sua vida você aprendeu o que é religião. Você tomou a sua vida para aprender se você não sabe o que é reino do Senhor. E é sobre o reino de Deus, irmão, que seremos julgados, sobre as leis que regem o reino. Que Deus lhe descreveu da sua palavra. Por isso que estude a Bíblia. Estude a palavra do Senhor, porque nós seremos, irmão, condenados por ela. Ela que vai nos dizer, porque é através dela que nós conhecemos a vida eterna. E se nós estamos servindo Jesus de verdade. Então hoje o caminho do Senhor pode ser os dois viés para você. Ele pode ser um caminho de bênção, ele pode ser uma fortaleza, mas ela também pode ser uma ruína. Como é que o caminho de Deus pode ser uma ruína para mim? Como o caminho de Deus pode se tornar uma ruína para alguém? É quando o caminho de Deus ele vem no confronto de uma vida que não quer arrependimento. Por isso que chama de ímpio. Se você não quer arrependimento, se você não quer mudança, se você quer viver uma vida de remorso, uma vida de aparência, o caminho de Deus ele é ruína para você. E aí nós temos a ideia de que não, Deus não humilha ninguém, entendeu? Vai achando nisso. Vai achando, irmão, que Deus não faz isso. Ele corrige a quem ele ama. E se ele ainda te ama, porque te corrige. Ele não fez como está escrito em Romanos 1, que te largou com as suas próprias paixões. Por quê? Porque já não, ele faz isso com o ímpio. Porque o ímpio já não tem mais o arrependimento. Então, faça essa reflexão hoje. Deixe os caminhos do Senhor ser fortaleza para você. Mas para isso, você tem que viver uma vida de obediência. Eu e você temos que viver uma vida de obediência para que os caminhos do Senhor sejam bênçãos na minha vida. Sejam poder, seja fortaleza, esconderijo. A gente faz a recitação do Salmos 91, né? O Senhor é meu, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Irmão, é para quem habita, não é porque eu acho que eu habito, entendeu? Não. Existe uma regra para quem habita. É para quem obedece. Então, tem pessoas que pensam assim, não, o caminho do Senhor, o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor ele só vai ser a sua fortaleza se você estiver no caminho dele com obediência. Porque se você não tiver com obediência, meu irmão, ele é ruína para você. Nesse final do capítulo 10, é muito importante a gente destacar isso, irmãos, que ele vem mais uma vez falando, assim como nos outros capítulos, que só existe duas opções. Ou existe o caminho bom ou o mal. Ou existe uma escolha vinda de Deus, ou você vai ter a ruína. Então ele não tem o meio termo. A gente nunca vai ver na Bíblia falar bem assim, olha, tem espaço para os dois, entendeu? Você bota Baal de um lado e Jesus do outro que tá tudo certo. Não existe. Ou é espaço para um, ou é o espaço para outro. Então, ele vem nos advertindo, guarde os meus mandamentos dentro do seu coração, escreva, guarde como tesouro, vale mais do que a prata, do que o ouro. Por quê? Porque às vezes você acha que quando a Bíblia fala assim, é ruína, aí você pega e fala, não, é ruína, mas eu tô vendo tanta gente que faz isso, faz aquilo, e tá lá, né, na vida perfeita, no close perfeito. Gente, a ruína é a ruína da alma. Aparentemente eles podem ter uma vida perfeita, mas a alma deles está perdida. Quando deita-se no travesseiro, o Espírito comunica com a alma deles. Eles dormem chorando, eles escondem depressão, eles escondem defeitos. E qual é a importância disso que a pastora Naira falou? De você estudar os mandamentos, estudar a Bíblia para você saber aquilo que agrada a Deus de verdade. Porque às vezes você acha que você está cantando um hino, você está agradando a Deus. Às vezes você acha que você passou um batom, você fez uma barba ou você deixou a barba crescer, porque olha como nós somos contraditórios. A palavra de Deus me fala
que Deus não tem nada com a nossa carne. Ele não se importa com a nossa carne. Ele não quer saber da nossa carne. Que a nossa alma foi tão valiosa a ponto dele dar o filho dele para morrer por nós, em morte de cruz por nós. E aí ele fala assim, olha, Jesus, muitos esperavam que ele viesse rico, que ele derrubasse Roma, que ele isso, aquilo, mas ele não veio para esse reino. Esse reino já é do maligno, ele deixa os reis de lá, ele deixa Herodes, ele deixa todo mundo que está lá. Vem Nero, vem tantos outros que fizeram a perseguição contra a igreja, e Deus não estava nem aí para quem estava dominando o mundo. E ele vem e ele fala, olha, eu morri por vós para a vida eterna, para salvar a alma. E é isso, esse sacrifício, ele é por graça, ele é por misericórdia, e a única coisa que eu peço é que você aceite, me aceite, né, que eu sou o caminho, a verdade, a vida, e siga-me, pegue a sua cruz, siga-me os meus mandamentos, o que eu deixei para vocês, para que naquele grande dia eu venha buscar a igreja e eu te encontre. E aí nós vemos na igreja, principalmente aí, aqui no nosso Brasil, as igrejas trazendo um normativo dentro do seu estatuto, assim, olha, se você usar barba, você está em pecado. Aí vem outra, se você tirar a barba, tu está em pecado. Que contraditório é? Aí uns ficam, ou eu tiro a barba, eu boto barba. Eu tiro a barba, eu boto a barba. Ou eu deixo crescer o cabelo, ou eu posso cortar. Então, isso é contraditório à palavra. Por quê? Porque Deus não está preocupado com o tamanho do seu cabelo, Deus não está preocupado com a sua roupa, não está preocupado se você está de saia ou se você está de calça, se você está maquiada ou se você não está maquiada, se você tem barba ou se você não tem barba, porque Ele se preocupa com a sua alma. E aí Ele vai te perguntar assim, você perdoou hoje? Você pediu perdão dos seus pecados hoje? Você aprendeu algo de mim hoje? Você leu a Bíblia? Você orou? A sua alma está em paz, está tranquila? Você cuidou dos seus filhos? Porque eu disse que filhos são herança do Senhor. E a herança do Senhor. Os filhos não são seu. Você está aqui provisório. Você vai e os filhos vão ficar. Você cuidou porque é esses mandamentos que a palavra de Deus me ensina que eles têm que descer para o meu coração e ser guardado. É o que eu vou prestar conta, são eles. Então isso é muito importante, que nós venhamos ter esse discernimento, de saber o que vem do Senhor e o que não é do Senhor. Amém? O que não é. Uma coisa também a observar é que as pessoas podem perguntar assim, então se o Senhor não se preocupa com isso, eu deixo para lá? Não, o Senhor fala que eu tenho que me vestir com modéstia, que eu não tenho que me vestir com sensualidade. Então isso são regras gerais. São regras gerais. Se você está numa congregação ou numa denominação que tem regras que você não pode fazer, se você está lá, obedeça. Obedeça. Se você está lá, se você está inserido, né? Mas saiba que isso são normativos humanos, de homens para condutas, né? Cada um tem a sua explicação por que pode, por que não pode, mas o interesse da morte de Cristo não é que eu não use um batom. Não, o interesse da morte de Cristo é que eu tenha a vida eterna. Tanto é que esta boca vai ficar aqui. Com batom, sem batom, ela vai ficar na terra. Agora, o interesse da alma. Tanto é que a passagem fala assim, que o homem fez tantos celeiros para ele, tanto isso, fez tanta coisa para ele, para a carne dele, para a satisfação dele. Jesus falou assim, se hoje eu passar e levar a tua alma, o que tens para mim, alma? Ou seja, eu vou passar e não vou levar o celeiro vai ficar aí. A sua alma, o que você produziu com a sua alma? E nós falamos muito isso sobre aqui. Por quê? Porque essas são coisas que não interessam mais para as pessoas. Nós, hoje, no meio evangélico, usa a escritura para bem-estar. Você tem que estar bem hoje, entendeu? Você tem que estar... É tudo para hoje. E nós esquecemos que nós temos uma eternidade. Você tem uma eternidade com o Senhor. Você acreditando ou não, Jesus ele vai voltar. Jesus ele vai te chamar. Uma hora o seu espírito vai voltar para Deus. E a sua alma precisa dessa decisão de confessar a Jesus como Salvador, porque toda alma precisa ser salva. Aí eu te pergunto, você está sendo salvo do quê? Você já se perguntou? Tem gente que pensa assim, eu estou sendo salvo de ir para o inferno. Eu estou sendo salvo dos vícios. Eu estou sendo salvo porque eu passei uma vida de bebedeira. Aí eu te pergunto, e eu que fui criada na igreja? Nunca bebi? Nunca fumei? Eu fui salva de quê? Então, se fosse eu preciso de um Salvador, para me salvar de quê? Todos nós precisamos de um Salvador. Você não está sendo salvo porque você tinha um vício, você está sendo salvo da ira de Deus. Todos nós, a Bíblia fala, todos pecaram e estavam destituídos, expulsos da graça de Deus. Por causa de Jesus.
nós fomos chamados novamente. Então a ira de Deus ela é porque nós éramos pecadores. Você pode ser o mais bonzinho, você nunca fez nada e tudo, você era alvo da ira de Deus. E foi o sangue de Jesus, como nós lemos aqui, o amor não cobre toda transgressão, foi o amor de Jesus nos cobriu. E nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então, por mais que você seja muito bonzinho, olha, nunca roubei ninguém, nunca falei mal de ninguém, nunca tive um vício, nunca tive nada. Se você nunca confessou o Senhor Jesus como seu Salvador, você está propenso à ira de Deus. E quem vai pagar isso é a sua alma. É a sua alma que vai pagar isso. Porque a ira de Deus ela é uma condenação eterna. Aí, por isso que precisamos de um Salvador. Por isso que a sua alma precisa de um Salvador. E esse Salvador é Jesus. E ele é tão misericordioso que ele salva a sua alma, seu corpo e seu espírito. Ele salva você da tristeza, ele salva você da dor, ele salva você da solidão, ele salva você dos problemas. Porque ele é tão misericordioso que além de ele salvar a sua alma, ele salva todo o seu corpo e seu espírito. Mas a ideia do Senhor, central da salvação, é a sua alma. Então se preocupe com a sua alma. Nós falamos sobre riqueza, sobre prosperidade. Por causa da pessoa ter uma vida próspera, ela faz tanto esforço. Se for para estudar, você estuda. Se for para mudar de país para ter uma vida melhor, você vai. Tem gente que entra ilegal no país a ponto dele ser preso, deportado. Ele não sabe o que vai encontrar ele lá. Ele sai daqui sem falar a língua do país. Por quê? Porque ele tem a ideia de que eu vou ter uma vida melhor. E aí, se eu te falar que o melhor lugar já feito, a Bíblia fala, olha, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o lugar que foi preparado. O Senhor, qual o esforço que você vai fazer para ir para lá? Qual o esforço você tem feito? Porque o Senhor só te pede uma coisa: guarde as minhas palavras. Aceite o Senhor e guarde as minhas palavras. Olha o esforço. Não está mandando você mudar de país, você entrar dentro do navio ilegal. Não. Guarde as minhas palavras. Mas como é que você guarda uma coisa que você não conhece? Por isso que estude a Bíblia, estude a palavra do Senhor, mergulhe na palavra do Senhor para você poder guardá-la ela no seu coração e no seu entendimento, para que ela seja bênção na sua vida, para que ela traga prosperidade para a sua vida e principalmente para que ela traga salvação para a sua alma. Nós vamos encerrar a live de hoje. Eu quero agradecer a todos que estão participando e que você possa curvar sua cabeça para orar por um instante. Se esse estudo entrou no seu coração, se esse estudo mexeu com a sua alma, né, te mostrou uma nova perspectiva. Às vezes nós estamos achando que estamos servindo a Deus e não estamos da maneira que nós deveríamos estar verdadeiramente servindo ao Senhor. Então que você possa junto conosco orar. Só um instante, abaixa a sua cabeça, né, bote a mão aí no seu coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida de cada um que está aqui, Pai. Cada um que acompanhou até esse momento, Pai, essa live e sentiu no seu coração, Pai, o constrangimento, Pai, que a Tua palavra traz, o confronto que a Sua palavra traz, Pai. O entendimento, meu Deus e meu Pai, de que muitas das vezes nós não estamos, Pai, nos esforçando, não estamos, Senhor, nos servindo a Ti, Pai. Às vezes achamos que nós estamos andando por um caminho e pela visibilidade, Pai, desse caminho nós estamos achando, Pai. Mas a Tua palavra, ela fala que muitas das vezes é enganoso. Muitas das vezes, meu Deus e meu Pai, nós estamos sendo perversos. A nossa boca tem falado coisas perversas. Nós temos andado pelo caminho errado, Pai. E nós temos hoje o estudo, a palavra para nos mostrar isso, o entendimento, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Pai, as nossas falhas. Se há, meu Deus e meu Pai, neste ambiente alguém, Pai, que nunca aceitou o Senhor como Senhor e Salvador, ou porventura, Pai, quebrou a aliança contigo, Pai, por querer riquezas, Pai, por querer, meu Deus e meu Pai, status, visibilidade, nome, Pai. Senhor, às vezes nós nos vendemos, meu Deus e meu Pai, para garantir algo, Pai, que não vai conosco para a vida eterna. Algo que corrompe a nossa alma e fere, Pai, o nosso vínculo com o Senhor. Perdoa, Pai. Nós queremos aceitar o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. E por isso, Pai, escreve o nosso nome no livro da vida, Pai. E não nos deixa, Senhor, afastar da Tua presença. Não nos deixa, meu Deus e meu Pai, ficar vazios, Pai, sem a Tua palavra. Preenche, Pai, o nosso coração, preenche a nossa alma com os Teus mandamentos. Que nós não venhamos nos esquecer, Pai, disso nem hoje, nem amanhã, e nem até o último dia das nossas vidas. E eu Te louvo, Pai, porque eu creio no Teu perdão,
na tua graça e no sangue de Jesus que nos lava. E glorifico desde já, Pai, que cada um, Pai, que fez essa oração junto conosco, não importa o dia, não importa a hora, Pai, o Senhor possa dar um sinal. Dê um sinal, Pai, para que ele possa ver que o Teu Espírito Santo, Pai, ele nos ajuda, ele nos enche, ele nos muda, Pai, e fortalece a fé, Pai. Batiza com Teu Espírito Santo aqueles que têm sede de Ti. Muda, Pai, a nossa vida para que não sejamos mornos, não sejamos frios, mas sejamos, meu Deus e meu Pai, cheios da Tua presença. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém? E é isso, irmãos. E até amanhã. Amém. Amanhã estamos de volta para lermos Provérbios 11. Até lá. É o 31.